Lei do retorno. Uma lei que nunca falha. O universo sempre nos devolve tudo aquilo que nós damos, seja positivo ou seja negativo. E hoje quero partilhar com vocês uma história, precisamente pelo que vai acontecer na minha vida esta semana, que eu acho que traduz muito bem esta questão da lei do retorno. E como é que, quando nós menos esperamos, o pagamento, entre aspas, por tudo aquilo que nós fazemos, sempre chega. Esta semana, no próximo dia 18 de agosto, eu vou participar no Método X. Método X, que foi o evento que representou o final do meu processo de transformação de 2013, que eu participei na cidade de Fortaleza, no Ceará, no Brasil, e vou agora participar em Lisboa, na versão global do Método X. Dia 18, 19, 20 e 21. Portanto, serão 4 dias de imersão e eu acredito que depois vocês, a minha comunidade, terão muitos benefícios por eu participar, porque eu sou mentor de muitas pessoas, mas eu também tenho os meus mentores. E, portanto, de vez em quando eu preciso realmente de fazer estas formações, de participar nestes workshops, nestes seminários, porque eu também preciso trabalhar quem eu sou. Se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não posso ajudar vocês desse lado a ficarem bem com vocês mesmos, não é? Portanto, eu faço um investimento sempre no meu desenvolvimento pessoal e profissional, emocional e espiritual, e desta vez vai ser o Método X. Vai ser realmente aqui a representação de algo muito especial, e esse evento, essa participação, trouxe-me aqui a lembrança de algo que aconteceu em 2013 e que eu quero partilhar com vocês. A meio do ano de 2013, eu tive uma crise de identidade, não é? Eu não sabia para onde estava a caminhar. Eu, na altura, estava envolvido com a área imobiliária e não me satisfazia. Não me satisfazia, era um projeto interessante, mas que não me estava a trazer qualquer tipo de realização. Estava-me a sentir frustrado, estava-me a sentir desenquadrado e triste. Estava-me a sentir infeliz. E tomei uma decisão. Encerrar todas as atividades que eu tinha na altura, porque eu não tinha apenas e só o projeto imobiliário, tinha o Cultura de DJ, um blog dedicado à música eletrónica, tinha outros projetos, tinha o Too Cool to You, um blog de lifestyle, dava formação, portanto eu dava curso de etiqueta social, de vitrinismo, visual merchandising, fazia alguma consultoria ligada à parte do estilismo, e de facto eu tive realmente que parar para me reencontrar, para descobrir quem era o Luís e o que é que o Luís andava a fazer neste mundo. Foi essa crise de identidade que eu tive em 2013. E tive uma conversa com Maria José. E disse: Zé, eu preciso de parar, eu preciso de me encontrar, eu preciso saber o que é que eu ando aqui a fazer neste mundo. E foi uma decisão muito difícil. Sobretudo porquê? Porque nós sabíamos que não havia uma previsão do tempo que iria demorar esse processo. Portanto, eu não tinha como prever quantos meses eu iria estar neste processo de autoconhecimento. E foram 8 no total, portanto foi muito tempo. Como vocês devem imaginar, se eu paro de trabalhar, deixa de haver retorno ao fim do mês. Ou seja, eu tinha que arranjar uma forma de pagar as minhas contas sem comprometer o meu processo, mas ao mesmo tempo sabendo que existiam algumas dificuldades, existiam alguns desafios que iriam surgir obrigatoriamente se eu não ganhasse dinheiro, não é? Eu e a Maria José sempre tivemos uma vida financeira extremamente organizada, então nós tínhamos as nossas poupanças, nomeadamente em Portugal. Mas uma das coisas que eu defini logo de início é que, nesse processo todo, em que eu tive que fazer alguns investimentos em livros, em cursos, etc., eu não queria mexer no dinheiro que estava na minha poupança, ou seja, aquele que era o meu fundo de segurança. Isso era uma das coisas que eu tinha presente na minha mente. Eu não queria mexer no dinheiro que estava quieto, ok? E sempre tentei fazer os possíveis imaginários para que isso não acontecesse. Mas chega ao mês de dezembro, e o mês de dezembro foi um mês extremamente desafiador, um mês de impostos, um mês de muitas despesas, e começamos a olhar para o saldo da conta bancária e a ver que tínhamos eventualmente que mexer nesse dinheiro que estava nas nossas poupanças em Portugal. E mais uma vez, não era essa a minha intenção. Mas chega também no mês de dezembro, além de ser um mês de muita sobrecarga financeira, chega também uma oportunidade, que é o Método X. E na altura eu tive um convite por parte de uma grande amiga que tinha sido minha sócia no Brasil, a Marluz, para participarmos no Método X. E ela dizia-me: Luís, você que está neste processo de transformação, o Método X faz todo sentido para si neste momento. Porque você vai conseguir tomar algumas posições, definir alguns rumos para a sua vida, porque você já sabe exatamente aquilo que quer, então vai ter maior clareza. Só que havia um problema. Nós estávamos no vermelho, portanto estávamos no limite completamente. Nós não queríamos mexer no dinheiro que estava de lado e estávamos no limite. E aparecia agora mais um evento que tinha um investimento que era relativamente alto na altura
E, portanto, eu fiquei na dúvida, será que eu devo participar no método SIS ou será que não devo? E na altura pedi ao universo um sinal. Será que é isto que eu preciso neste momento? E todos os sinais que me surgiam eram sinais que me diziam: tu deves participar neste evento. Ok? Uma coisa curiosa que acontece logo imediatamente nesse momento. Eu recebo uma ligação. Uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia, achava eu que não conhecia, de uma pessoa que me pergunta: Luís, é você que trabalha na área imobiliária? Eu disse: não, eu não trabalho na área imobiliária, eu já deixei a área imobiliária há 6 meses atrás, mas sim, eu estava ligado à área imobiliária. Eu não sei se você, e portanto a outra pessoa do outro lado dizia-me: não sei se você lembra de mim, meu nome é fulano, portanto eu, por uma questão de privacidade, não vou falar o nome da pessoa, e eu queria fazer alguns investimentos na área imobiliária. Então, aquilo que eu disse foi: não, então vou-lhe passar o contacto da imobiliária para a qual eu trabalhava na altura, ou que trabalhava durante o início do ano 2013, e você, portanto, entra em contacto com os corretores e vê com eles quais são as oportunidades de negócio. E essa pessoa foi bastante específica. Eu não quero o contacto da imobiliária, eu quero que seja você, Luís, a mostrar-me quais serão os melhores investimentos para mim. E eu disse: mas eu estou fora do mercado, eu não sei o que é que está neste momento de oportunidade disponível, portanto eu não estou a trabalhar nessa área, estou agora num rumo totalmente diferente, portanto eu não tenho como lhe dar informações. E a pessoa disse: mas eu quero que seja o Luís. E eu perguntei: mas porquê? Então vem aí a lei do retorno. Vejam bem o curioso, como é que o universo trabalha. Segundo essa pessoa, anos antes, cerca de 2 a 3 anos antes, eu tive uma reunião com ele e com os sócios. E na altura, a imobiliária para a qual eu trabalhava tinha um produto para venda, um terreno, para desenvolvimento de um empreendimento, ok? Um terreno de muitos milhões. E curiosamente, e foi ele que me lembrou dessa minha postura, que eu não me recordava, eu tinha tido centenas de reuniões ao longo dos anos, de propostas de investidores e etc., e ele dizia-me: Luís, foi curioso porque você estava a vender o produto, e eu depois fui lembrar e fui pegar nas minhas fichas e pesquisar o que é que tinha acontecido, e você aconselhou-me, a mim enquanto cliente, a não comprar esse produto. Vejam bem aqui o curioso. Esse produto, portanto esse terreno que nós tínhamos para venda, ia-nos dar uma comissão de cerca de R$1 milhão. Não era todo para mim, mas eu ia receber uma boa parte desse dinheiro. E eu recomendei à pessoa a não comprar esse produto. Produto esse que era da minha imobiliária, ok? E eu recordo-me que na altura os sócios, portanto a imobiliária, até ficaram bastante chateados comigo, precisamente porque íamos perder ali um negócio. Mas eu acreditei naquela altura que aquele seria um mau investimento para esses clientes. Okay? Eu fiz um estudo de viabilidade na altura para tentar perceber quanto é que eles poderiam ganhar caso fizessem um investimento e depois o desenvolvimento do empreendimento, e cheguei à conclusão que não era um bom negócio e disse isso ao cliente. Ou seja, eu segui aquilo que eram os meus princípios éticos, os meus princípios de honestidade, os meus princípios daquilo que eu queria para mim, okay? A base da minha educação, e recomendei isso ao cliente. E esse cliente que me fez a chamada disse-me: Luís, se nós tivéssemos comprado esse terreno, tínhamos tido um prejuízo de quase 12 milhões, porque a pessoa que eventualmente o comprou, não fomos nós que o vendemos, a pessoa que eventualmente o comprou não consegue desenvolver nada, porque é tudo uma área APA, a área de proteção ambiental, ou seja, o índice de construção é muito baixo. Então a pessoa fez um investimento muito alto no terreno, porque estava com um valor bastante elevado, e não conseguiu desenvolver nada nesse terreno. Porquê? Porque só cerca de 30% de toda a área poderia ter desenvolvimento imobiliário. Ok? Conclusão. Essa minha recomendação, contra mim mesmo, porque no fundo eu deixei de ganhar uma boa comissão porque recomendei que o cliente não comprasse esse terreno, veio-me trazer aqui um retorno. E o cliente disse: precisamente porque o Luís teve essa postura, esse gesto para connosco e fez-nos poupar muito dinheiro, é assim que eu quero comprar alguma coisa. Então, o que é que eu fiz? Eu disse: eu vou tentar entrar em contacto com alguns construtores, com alguns dos meus contactos que eu tinha na altura, ver se há alguma coisa nova, e venho a descobrir que de facto existiam alguns produtos imobiliários interessantes, inclusive bem perto da zona onde eu morava, e fiz a sugestão. E, portanto, intermediei, digamos assim, alguns investimentos para esse cliente. Conclusão. Isso trouxe-me, no mês de dezembro, uma semana antes do método SIS, um ganho bastante expressivo. Ok?
E o mais curioso, a partir do momento em que eu tive o fecho desse negócio, portanto desse investimento que esse cliente fez como uma recompensa por algo que eu tinha feito anos antes durante uma reunião, ok? E recebo uma ligação dessa minha amiga, que me tinha recomendado o método SIS, a dizer-me que tinha conseguido 50% de desconto nos ingressos, nos bilhetes, ok? Para quem está em Portugal. Então eu não só tive, portanto, um ganho bastante expressivo no mês de dezembro, como tive também 50% de desconto, ou seja, na prática a Maria José foi gratuitamente também ao método SIS. E porquê é que isto é importante? E obviamente vocês já perceberam que houve aqui realmente o retorno, um gesto, uma postura, algo que eu fiz, uma ação minha em 2010 ou 2011, veio trazer uma consequência em 2013 no momento em que eu precisava, especificamente no momento em que eu precisava e no momento em que eu acreditava na minha mente que tudo ia correr bem. Eu não sabia como, mas ia tudo correr bem. E eu ia ter capacidade para pagar as minhas contas no mês de dezembro, para participar no método SIS e para iniciar uma nova carreira. E querem saber o mais curioso de tudo? A última formação que eu fiz foi no ano de 2020, se não estou em erro. A minha última certificação, que são estes diplomas que vocês veem aqui na parte de fundo deste cenário. Com esse dinheiro dessa comissão, eu nunca cheguei a precisar de mexer nesse dinheiro, só quando fiz o meu curso de coaching, eu defini como aquela manifestação, aquele retorno, tinha surgido numa fase em que eu estava num processo de transformação, num processo de transição de carreira, que eu iria utilizar esse dinheiro todo, sem exceção, para a minha área profissional nova. E esse dinheiro deu-me para pagar todos os cursos que eu fiz até o ano de 2020. O que é muito curioso. Portanto, tudo aquilo que eu precisei para de alguma forma solidificar os meus conhecimentos e poder construir a minha carreira, poder entregar o meu conteúdo, escrever os meus livros, fazer os meus cursos, desenvolver o meu programa de mentoria, todas as minhas plataformas nas redes sociais, vieram como uma consequência do dinheiro que surgiu de uma forma inesperada, ok? E que, no fundo, traduz aqui o poder da lei do retorno. Uma boa ação que eu tive em 2010 ou em 2011, eu não posso precisar, veio trazer uma consequência em 2013, no momento em que eu precisava, e veio também ser a semente que me permitiu fazer todas as formações até agora, até muito recentemente, não é? Que vos vão ajudar a vocês, ou que vos têm ajudado a vocês desse lado. Eu acho isto absolutamente incrível. E é curioso que este método SIS foi realmente um momento de transição na minha vida, porque o clique, quando a ficha caiu, quando eu tive o meu insight, quando eu tive o meu momento de expansão, foi exatamente quando eu entrei dentro daquele espaço. Um espaço que foi à última da hora, porque não era para acontecer lá, mas o Centro de Eventos do Ceará não estava ainda pronto, não estava disponível nessa altura, no ano de 2013, e foi num bairro Dunas, portanto que é perto da Praia do Futuro, que muitos de vocês com certeza conhecem. E quando eu entrei dentro do espaço onde ia acontecer o método SIS, onde estavam 1200 pessoas, se não me falha a memória, eu mal entrei naquele espaço, ainda não tinha ninguém no palco. Estava um espaço vazio, apenas com alguns participantes, porque nós chegamos bem cedo. Eu disse, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Impactar pessoas. Ajudar a transformar a vida do maior número de pessoas. Foi aí, nesse dia, no primeiro dia do método SIS, na semana que antecedeu o Natal, que eu tomei essa decisão. E é aquilo que me move até hoje. Então é curioso que eu vá hoje em Portugal repetir novamente a formação, não 2 dias e meio, que foi o que aconteceu nessa edição, mas agora 4 dias. Será uma imersão bastante extensiva e muito poderosa, acredito, que me vai fazer muito bem a mim, vai fazer muito bem à Maria José. Alguns clientes de mentoria vão também participar e eu tenho a certeza que será aqui uma imersão de alta vibração, de alta carga, de muito alinhamento e que me vai dar também aqui força para que eu continue nesta minha jornada, ajudando a si desse lado todos os dias, através das minhas publicações, dos meus conteúdos, livros, cursos, mentoria, etc. Portanto, eu queria partilhar com vocês esta história muito especial para mim. É uma história que me deixa bastante sensibilizado, bastante emocionado, mas que é bom a gente recordar. É bom a gente saber que todo o bem que a gente faz, que nos é devolvido. E muitas vezes no momento em que mais precisamos. Porque vamos aqui falar da questão da probabilidade. Qual seria a probabilidade dessa pessoa, no momento em que quer fazer investimentos, se lembrar de mim, alguém que falou com ele anos antes e que lhe recomendou a não comprar um produto? O que parece um contrassenso. Uma imobiliária vai recomendar que o cliente compre, não recomendar que ele não compre.
E eu fui contra tudo aquilo que eram as regras de comércio e fui, de alguma forma, escutando aquilo que eram os meus princípios, os meus valores. E achando que aquilo não era bom para o cliente, eu exteriorizei essa opinião. E isso veio, no fundo, trazer-me um retorno passado alguns anos. E, portanto, eu quero partilhar com vocês isto, porque isto é uma coisa que acontece com muita frequência na minha vida. Isto é apenas um grande exemplo. Porquê? Porque tudo isso que eu fiz, e vejam bem aqui a sacada fenomenal, brutal que existe aqui no meio disto tudo. Esse gesto que eu tive em 2010 ou em 2011 é o que o está a ajudar a si. Já parou para pensar? A consequência que um gesto meu trouxe para milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo? Isso é uma coisa fascinante. Porque se não fosse aquilo, eu não tinha participado no Método CIS, eu não tinha tido o meu momento de expansão, eu não tinha feito a minha formação em coaching, eu não tinha começado o meu trabalho, eu não tinha escrito o meu primeiro livro, eu não tinha gravado o meu primeiro curso, eu não tinha iniciado o meu programa de mentoria. Eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha Instagram, eu não tinha TikTok, eu não tinha nenhum conteúdo produzido. Conclusão, esse gesto que eu tive veio originar uma sequência de eventos que me trouxe até aqui, até este vídeo. Que me vai permitir, na próxima quinta-feira, no dia 18, participar novamente no Método CIS. Ter impactado vidas ao redor do mundo. Saber que pessoas que saíram da escassez e que entraram na abundância e na prosperidade. Pessoas que se sentiam miseravelmente infelizes e que hoje são felizes. Incondicionalmente. Pessoas que estavam na sombra e que encontraram a luz. Pessoas que não estavam em paz e que encontraram essa paz. Portanto, meus amigos, vale muito a pena nós fazermos a coisa certa, ainda que todas as circunstâncias à nossa volta nos digam: faz a coisa errada. Vais ganhar dinheiro com isso. Nunca se esqueçam que o dinheiro é uma consequência. E aqui foi uma prova mais do que grandiosa de que vale a pena fazer o bem. Agora, todo este testemunho que eu passei, toda esta história, podia ser exatamente no sentido oposto. Ou seja, eu ter recomendado àquele cliente a comprar o terreno, o cliente ter tido um prejuízo de 12 milhões de reais e isso depois ser-me devolvido também em problemas na minha vida. Portanto, quero partilhar com vocês este testemunho e peço também para vocês nos comentários partilharem histórias semelhantes da lei do retorno, alguma coisa que vocês fizeram, positivo ou negativo, e óbvio que nós queremos aqui coisas positivas para elevar a nossa vibração, mas coisas que vocês fizeram e que no fundo tiveram um retorno mais tarde. Vamos partilhar essas histórias que eu penso que serão sempre extremamente enriquecedoras. Portanto, meus amigos, nos próximos dias, para quem me acompanha a partir das redes sociais, possivelmente eu terei menos atividade, porque eu vou estar realmente nesta imersão. É uma imersão que vai acontecer em direto com o Brasil, porque o Método CIS vai acontecer em São Paulo e eu vou fazer a formação em Lisboa. Mas acredito vivamente que com a diferença de horários, porque vai acontecer com o horário do Brasil e portanto vai ser pela madrugada adentro, no último dia a expectativa é que termine por volta das 9 da manhã, portanto vamos estar toda a noite, toda a madrugada a fazer formação e portanto peço alguma compreensão da vossa parte e mesmo em relação a mensagens e etc, que eu estarei um pouco ausente porque vou estar concentrado, totalmente imerso a conseguir recolher novas informações, a aprender coisas sobre mim, a tomar decisões na minha vida profissional e depois vocês, mais tarde, serão certamente beneficiados. Meus amigos, nunca se esqueçam, deixem sempre a vossa curtida no vídeo, é muito importante para o crescimento no canal. Se não são inscritos, inscrevam-se, ativem o sino das notificações para receberem um aviso sempre que eu publico novo conteúdo e acompanhem-me em todas as minhas outras redes sociais, os links estão sempre aqui na descrição. Espero que esta minha partilha, este meu abrir de coração, este recordar o passado de algo tão grandioso e que veio originar aqui um impacto fabuloso na vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, que vos tenha inspirado a fazer o bem, a procurarem sempre, sempre, sempre beneficiar as outras pessoas, seguindo princípios éticos, de valor, de honestidade, de responsabilidade. Porque, meus amigos, a lei do retorno não falha. O universo sempre nos devolve. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Tenha uma fantástica semana. Um forte abraço.